Me coloca aí as imagens do brinquedo que estava operando em pleno funcionamento. Você está vendo lá, na parte de cima do seu vídeo. Ali estão rodando ali cadeiras e crianças sentadas. De repente a base começa a cair. Olha uma pessoa tentando segurar o brinquedo, não consegue, ó. Vai todo mundo pro chão. Isso aconteceu aqui no interior do Piauí, na região norte do estado, no último sábado. Olha a correria lá das pessoas. Eu vou pedir novamente pro Ney repetir. Traz aqui para mim, Ney, que eu quero trazer o detalhe aqui para as pessoas a entenderem o que aconteceu. Olha só, ó a altura que as cadeiras estão. Olha aqui o brinquedo caindo, olha a base aqui se deslocando, ó. Olha a pessoa correndo para tentar segurar a base e evitar o acidente, mas não consegue. Vai todo mundo para o chão. E aí a correria das pessoas para o socorro. O parque estava muito movimentado. E a informação que a gente tem é que esse atrativo que estava funcionando plenamente aí por volta das 8h46, é o que a câmera de segurança diz. Olha, crianças estavam rodando nessa altura e nessa velocidade. Ó, uma caiu logo aqui, ó. Meu Deus, que coisa impressionante! Esse brinquedo é conhecido popularmente como chapéu mexicano, né? Em alguns lugares lá o nome era espalha-brasa. E aí, 5 crianças, pelo menos, feridas neste acidente. Olha, impressionante essa imagem, porque roda a muita velocidade, né? E algumas pessoas estavam muito altas, algumas das vítimas, no momento em que cai. Impressionante isso que aconteceu. Nosso correspondente Ney Silva, ele foi atrás de todas as informações, conversou com familiares da vítima, com o Corpo de Bombeiros, que anunciou que não havia licença liberada para o funcionamento deste brinquedo. Vamos falar ao vivo por telefone com o Ney. Ney, muito bom dia para você. Primeiro, eu gostaria que você falasse sobre o estado de saúde dessas vítimas. Tem crianças aí de várias idades, de 12 anos e menos. Muito bom dia, Ney. Muito bom dia, Tiago. Bom dia a todos acompanhando Notícias da Manhã aqui na TV Cidade Verde. Pois é, crianças aqui entre 11, 12, 14 anos, 5 crianças que ficaram feridas aí nesse acidente que aconteceu na noite do último sábado no município de São João da Fronteira, aqui no norte do estado do Piauí. Muito comum é quando há festejos, né, Tiago, os parques de diversões se instalarem. Mas, como você bem disse aí, esse parque de diversão não tinha autorização, liberação do Corpo de Bombeiros. Mas é realmente um momento muito angustiante. As 5 crianças feridas, elas foram levadas ao Hospital Regional Chagas Rodrigues, que é o hospital referência aqui no norte do estado do Piauí. Pelo menos 2 delas aguardam aí cirurgias. Ontem eu passei o dia percorrendo aí atrás dessas informações, e a informação é que 2 delas esperam cirurgia. Uma é uma cirurgia na região do fêmur, quebrou o fêmur, e também na região do queixo, e a outra também uma cirurgia na região do rosto. Mas a informação é que todas, da medida do possível, passam bem, apenas aguardando essa questão das cirurgias. Mas na noite do que aconteceu esse acidente, tinham várias pessoas ali em torno do parque, porque acontecia poucos minutos antes a missa, né? Como todo domingo acontece. Está exatamente a cidade com a expectativa do festejo do seu padroeiro, que é São João Batista. Nós estivemos conversando, Tiago, com a secretária de saúde do município de São João da Fronteira, Ana Célia Chimenez, que fala exatamente como é que foi todo o atendimento nessa situação realmente que causou grande alvoroço lá na cidade. Muitas pessoas correram, como você bem falou, só lembrando, essa pessoa que aparece na imagem aí, Tiago, tentando segurar o brinquedo, é o pai de uma das vítimas. E ele me contou, ele não quis gravar a entrevista, mas me contou lá no hospital em Piripiri, que também ficou machucado no pé, na mão, tentando segurar o brinquedo. Mas vamos ouvir a secretária de saúde do município. Nós transportamos aqui nossos veículos, né, nossos veículos aqui da ambulância, aqui do nosso município, e nós usamos também alguns carros particulares, inclusive o meu, eu disponibilizei para que pudesse fazer o transporte dessa paciente. Há muita gente, os populares ali, todo mundo aflito, todo mundo muito nervoso, né, o hospital ali ficou lotado, mas graças a Deus todo mundo manteve a calma,
os nossos profissionais que estavam de plantão fizeram da melhor forma possível o atendimento. Também acionamos, né, os profissionais que não estavam no momento de plantão, vieram para nos ajudar, a população também nos ajudaram. Então, graças a Deus, deu tudo certo. Então tá aí, Tiago, a secretária falando dessa angústia, né, que foi o atendimento, mas na medida do possível foi feito o atendimento que podia ser disponibilizado naquele momento. Como você bem lembrou, realmente um desespero muito grande aí. O pai de uma das crianças, o senhor Fernando Vieira, muito abalado ainda, ele conversou com a nossa reportagem, contando como é que foi toda aquela cena naquele momento em que viu a sua filha e mais 4 crianças caindo desse brinquedo. Vamos ouvir o senhor Fernando Vieira. Nós tentando segurar, né? Quer dizer que no momento vocês estavam lá, viram que ia cair, tudo ia cair, todo mundo correu, os pais, tem um até aqui também, ele também ajudou, até se machucou. E aí não tem jeito não, o parque muito pesado, aí despencou e as crianças caíram. E o pessoal lá responsável pelo parque, o que disseram, encontraram? Eles queriam fugir, né, os 3 caras. Aí nós pegamos, foi segurado ele lá para poder, a polícia chegou no local logo, aí nós trouxemos ele para cá, aí a gente deu depoimento ali na delegacia, com certeza ficaram presos, não sei, mas provavelmente é para ficar, porque é muito irresponsável o cara fazer um negócio daqueles ali. Então tá aí o senhor Fernando contando realmente essa situação, como ele colocou aí na sua fala, a questão da responsabilidade por parte do parque de diversão, Tiago, e como você bem lembrou no início, eles não tinham autorização para funcionar. E exatamente nós fomos atrás do pessoal do Corpo de Bombeiros Militares, tem base lá em Piripiri, e conversamos com o sargento Maílson, que foi ao local fazer uma vistoria, uma fiscalização de toda aquela situação. Eu quero enfatizar, né, que no dia do ocorrido não entrou em qualquer tipo de informação com a gente aqui, pessoal de Piripiri. Ao tomar conhecimento desse fato, a gente iniciou uma vistoria que a gente chama de fiscalização. A gente foi ao local, chegamos no local, não tinha qualquer representante do parque e qualquer outro proprietário do estabelecimento lá. Foi realizada essa minuciosa vistoria e que foi constatado que realmente ele não tinha autorização do Corpo de Bombeiro para funcionar lá no local. Antes dele se instalar no local, na cidade, no endereço que eles vão começar ao funcionamento deles lá, que inicie o processo de vistoria junto ao Corpo de Bombeiros, né, com toda a documentação necessária. Já no nosso site tem lá um rol de documentos e o que precisa para a entrada do Corpo de Bombeiros, né, de vistoria. Aí, Tiago, realmente não tinha autorização, né, e está lá proibido de funcionar esse parque lá em São João da Fronteira. Em relação às 3 pessoas que foram levadas à delegacia, eu estive conversando com o delegado, ele não quis gravar a entrevista, mas informou que foram ouvidas as pessoas, que não pôde deixar elas detidas, né? Elas foram liberadas, mas vão estar posteriormente sendo convocadas para dar esclarecimentos e, claro, chegar ao proprietário do parque de diversões, que não estava lá no local, ninguém soube dizer quem era, mas a polícia já está investigando e vai apontar, sim, as responsabilidades em relação a esse acidente que, como a gente viu nas imagens, né, Tiago, realmente é algo que espanta, que as pessoas ficam muito assustadas com o que viram lá na noite do último sábado em São João da Fronteira. Eu já quero de antemão lhe parabenizar pelo brilhante trabalho, mostrou todos os lados possíveis nesse momento, nessa cobertura de algo que poderia, com certeza, ter consequências muito piores do que aconteceu. Viu? Foi por Deus aí. Você tá vendo que o brinquedo que caiu, ele estava ao lado de um pula-pula. Eu não sei se está obedecido e resguardada a distância necessária para isso, mas olha como passou perto do pula-pula lá, que é outra coisa para criança. Tinha um trenzinho também logo ali do lado, tudo uma coisa pertinho da outra. Né? E por sorte ele caiu para um lado onde não estavam esses outros brinquedos. E se cai para o lado do pula-pula, os outros que estariam lá... Então, olha, não é brincadeira, é uma série de coisas que no momento da inspeção do Corpo de Bombeiros são exigidas, parâmetros que são verificados para que as pessoas possam de fato se divertir sem correr o risco de morrer.
É por isso que você, pai, você, mãe, não pode deixar que seu filho se submeta a uma atração como essa, se não houver a liberação, os respectivos laudos autorizando o funcionamento. Então precisa ter atenção todos os que estão envolvidos. É bombeiros, é prefeitura, é inclusive o pai, a pessoa que vai frequentar, né? Atentar para essas coisas. 5 crianças feridas, 2 ainda precisando de cirurgia, de atendimento médico por conta disso aí, ó. Ó as correntes todas enferrujadas. Imagina, gente, se isso tinha condição de funcionar, se fosse submetido a uma inspeção, sabe-se lá se ia ser aprovado. Né? Então, olha que situação aconteceu em São João da Fronteira. O brinquedo aí está destruído, não se vê ali nenhum tipo de cabo, de haste, de fixação dessa base, que foi justamente o que virou, né? Me coloca aí novamente para você que está chegando, Ney, me coloca aí o vídeo, olha o momento aí, ó. Olha o momento, olha a altura que estava rodando as cadeiras aí com as crianças, olha a base se deslocando, olha as pessoas correndo. Imagina se pega uma cadeira dessa na cabeça do pai que correu lá para tentar segurar a base. Morria na mesma hora. Nossa, é impressionante, né? É uma sessão de horrores você assistir um negócio como esse e no que poderia ter se caracterizado essa situação. Uma brincadeira que termina dessa forma, né? Vai caber agora à Polícia Judiciária investigar tudo. Inclusive, quem foi que autorizou, quem é o dono do terreno, autorizou esse parque a funcionar. É necessário se apurar responsabilidades em relação a isso. Ney, algo mais a acrescentar? Você tem prioridade para voltar caso tenha qualquer novidade em relação a esse assunto, ok? Olha, Tiago, só corroborando com o que você falou aí, a questão da amarração, ou seja, eu percebi que lá, inclusive eu fiz questão de filmar o terreno, tudo solto, apenas colocaram o brinquedo em cima do terreno, não tinha nenhum cabo exatamente fazendo uma amarração, como você bem lembrou, para segurar em caso do brinquedo querer exatamente balançar, e isso não foi observado. É um terreno onde tem pedaços de um piso solto, pedaços de cerâmica ou de cimento lá, então é realmente algo totalmente irregular e que, como você bem lembrou, precisa exatamente haver uma apuração para apontar responsabilidades em relação a essa situação. Tenha dúvida, Ney. Mais uma vez, parabéns pela cobertura. Você tem prioridade caso queira voltar a qualquer momento. Obrigado, Ney Silva, falando conosco da região norte do estado, lá em Pedro II.